bom dia. Estamos aqui com o Jânio Ares, que é o gestor de educação e professor também. Bom dia, Jânio. Bom dia. E como é que é para você assim, debater sobre o tema cultura, esse tema que a gente tão importante para a cidade de Chapadinha? Bom, nós vivemos numa cidade que é muito jovem e que não tem uma tradição cultural bem constituída. Então, falar de cultura em Chapadinha é algo ainda a se construir. Então, a gente tem as pautas de entrevistas, né, que a gente coloquei até ontem para você, né, você imprimiu muito bem, mostrou aqui. A pauta de entrevistas, a primeira é o Jânio com você, o gestor de educação. Como é que você sonha e almeja para a nossa Chapadinha quando falamos em cultura? Né? Quando a gente fala em cultura, o que você almeja para a nossa cidade? No caso, a gente está vivendo, Chapadinha, né? Como é que você vê a questão cultural da cidade? O que você almeja para a cidade? O que eu espero é que seja uma valorização cultural de menos depreciação de valores e mais promoção da arte e de bons valores, da educação, do respeito ao próximo e do respeito à natureza e ao patrimônio público também. É isso que eu espero com a questão da cultura para Chapadinha. Legal. A segunda pergunta é como gestor de educação. Essa pergunta já é mais abrangente e aí tem mais coisa para falar sobre essa pergunta. Né? Essa pergunta é como gestor de educação, como você vê a cultura sendo inserida nas escolas, né, de forma a potencializar o conhecimento, né, e gerar um hábito local, as artes. Então, todas as artes, que envolvem as artes cênicas, a dança, as artes plásticas, o artesanato, dentre outras artes, dentre outros tipos de arte. Então, como é que você vê isso ser inserido dentro dos colégios estaduais, já que você também está... Porque, ao mesmo tempo que a arte ela também socializa, ao mesmo tempo ela educa, e ao mesmo tempo é informação. Então, muita gente às vezes consegue dissociar a arte da educação, mas a arte e a educação está totalmente ligada. Né? E aqui no município de Chapadinha, e não só no município, mas na região do Baixo Paraíba, a gente ainda tem esse déficit de inserir isso na cultura. E a cultura na escola. Como é que você vê isso? Bom, eu faço parte de um grupo de professores, uma categoria de professores que busca inovar a questão da pedagogia que extrapola a sala de aula. E eu sempre trabalhei com essa questão da arte, com oficinas, nos horários de folga, nos horários alternativos, em dias de sábado, sempre eu busquei isso. E eu acredito que aqui na gerência de educação eu consigo incentivar aqueles educadores que têm esse perfil e também as escolas. Então, esse é o meu trabalho. Eu tenho dado uma ênfase grande à pedagogia inovadora nas escolas. Realmente você de certo modo, a gente pode dizer que você é um ativista cultural, uma pessoa que luta pela cultura no nosso município, né? E a ideia é que a gente sempre promova a cultura para o nosso cidadão, né? A gente tem que ter essa ideia do cidadão, que eu acho que é muito interessante a gente nunca esquecer, né, que a gente é cidadão, que a gente paga impostos e a gente tem que ter em troca cultura para o povo, né? O governo federal ele fala muito sobre isso, que fala sobre cultura para todos, né? E tem que ter vários projetos do governo federal sobre isso, sobre cultura para todo mundo, né? Então a gente é interessante inserir a cultura no município, que continua ainda com um déficit muito alto nesse sentido também. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: que programas já estão sendo feitos nesse sentido, em levar a cultura para as escolas do Estado? Que programas do próprio Estado estão levando cultura aqui em Chapadinha para o Estado, os colégios do Estado? Né? Na verdade, nós temos duas fontes de financiamento de atividades culturais e pedagógicas nas escolas. Uma no governo federal e uma no estadual. O governo federal é através do programa PROEMI, que é do Programa Ensino Médio Inovador. E do governo estadual é o projeto CRIAR, que tem finalidades semelhantes. Ambos procuram inovar a pedagogia das escolas, inserindo oficinas de cunho cultural, como teatro, dança, música, jornalismo,
reforço escolar e algumas outras modalidades. O Mais Cultura, ele também está inserido nesse contexto? Não. O Mais Cultura ele é mais voltado para o ensino fundamental e estes programas para o ensino médio. Ou seja, eles têm um objetivo similar, mas com duas características diferentes de público. O foco é diferente do curso, né? Público-alvo, no caso. Então, a quarta pergunta Chapadinha não tem um teatro físico, né? A gente não tem um teatro que a gente pode, dizer que é nosso, a gente ainda não tem. Tinha antigamente a história da Câmara dos Vereadores, que era um antigo teatro, um cine teatro, né? Então, a gente, historicamente, nós retroagimos, porque nós tínhamos um teatro, cine teatro, e hoje não temos mais, né? Então, o pessoal para ver cinema, para ver teatro, tem que ir para São Luís, né? Numa cidade não tem, na região não tem. Então, a pergunta é o seguinte, né? Onde os grupos locais podem se apresentar e exprimir os seus trabalhos, na sua visão, e o que isso prejudica na região, por exemplo? Se o público-alvo nos grupos de cultura, no grupo popular de cultura, não tem um acesso a um espaço de cultura, a um espaço específico de cultura na cidade, então isso afeta de alguma forma a questão cultural da cidade, a questão de exprimir os seus trabalhos, de expressar os seus trabalhos, né? Então, como isso pode ser trabalhado, o que já está sendo feito na sua visão sobre essa questão na cidade e o que falta fazer? Bom, a gente tem que olhar isso por dois ângulos, o ângulo do poder público e o ângulo da sociedade civil. Enquanto sociedade civil, a gente não observa muitas entidades voltadas para o tema da cultura, não é? A gente vê aí associações ligadas a setores profissionais, sindicatos, etc. Mas a gente não vê iniciativas voltadas para a cultura, isso é um aspecto. E o poder público, a gente sente uma fragilidade, porque as ações do poder público voltadas para a cultura são pontuais, como carnaval, festa junina, festejo e algumas outras ações. Não existem, por exemplo, programas específicos de incentivo à cultura. Não é interessante, como você falou, específicos, ter um programa continuado de trabalho de cultura, de arte, de artesanato, de arte plástica, de dança, e um trabalho continuado que não tem como parar, né? Isso, e também falta um espaço apropriado, porque nós tínhamos, por exemplo, o Teatro Municipal, que era um centro cultural, onde hoje é a Câmara Municipal, construído na época do prefeito Bernardo Serra, e que de lá para cá a gente não teve mais muita coisa, não é? Referente à inovação cultural. Então eu sinto falta de um espaço. Esse teatro, ele não caberia mais lá onde é a Câmara Municipal. Precisaria ser construído um novo espaço. Mas nós temos espaços em Chapadinha que podem ser aproveitados. Pouca gente sabe que lá no bairro Areal existe um ambiente próprio para apresentações culturais, semelhante a um anfiteatro, ali naquela praça central. Também existem espaços aqui no centro da cidade, ali na Praça do Povo, que podem ser utilizados pela comunidade, seja pelo poder público ou pela sociedade civil, para o incentivo à cultura. E a gente não vê isso sendo muito aplicado. É isso aí. Então, a outra pergunta é a falta de uma política pública para a cultura e para a sistematização na região é um problema, né? Então, um exemplo, a gente não tem uma política pública para a cultura, a Secretaria de Cultura aqui não tem um Conselho de Cultura, né? A gente vê a Secretaria de Cultura aqui muito assim, inerte, parada, né? Não tem muito o que fazer, não tem muita autonomia, também não tem verba, né? A gente vê também a questão dessa política cultural mais sistematizar essa cultura que não tem, né? E então o que você vê que precisa ser feito nesse sentido? Porque se a gente resolver essa questão da política da cultura, da política cultural, a gente automaticamente vai sistematizar a cultura no município e automaticamente vai resolver problemas, né? Nós tivemos a Conferência de Cultura aqui em Chapadinha, onde eu fui votado, né, para participar, e onde eu, como cidadão, não fui. Então, o município não foi ser representado na estadual. Então, isso demonstra que o município não está ligando muito para a cultura, que é uma coisa de extrema importância e pode diminuir até os índices da violência e tudo mais, que é constante no município. Tá.
A gente observa em cidades como Brejo, por exemplo, lá existem 2 museus e diversas iniciativas culturais, por exemplo, e que a gente não observa aqui. A única vez que eu observei haver uma iniciativa cultural foi quando a professora Maria Coelho tentou criar a Casa de Cultura de Chapadinho. Fora isso... E o que aconteceu? Ela tentou criar, não conseguiu criar? Ela conseguiu o local, conseguiu o objeto, mas não houve um apoio mais substancial, até mesmo para colocar para funcionar, por parte do poder público ou da própria população. Também nós tínhamos a Academia Chapadinense de Letras, e que está paralisada. Por quê? Falta realmente de uma articulação, que é típica de Chapadinha. Essa questão cultural ela é muito frágil aqui na cidade. Não só pelo poder público, mas pela própria sociedade. Haja vista, por exemplo, nós tínhamos prédios históricos aqui no município de Chapadinha, ali no centro da cidade, foram transformados em pontos comerciais sem um mínimo de resistência da população. Hoje nós não temos mais algo para dizer, isso aqui é algo referente à cultura de Chapadinha. Não temos. Temos só as lembranças. E fotos, talvez. Uma coisa que você falou, bem interessante, né, que vai para outra pergunta, que é o município, né, de 80 mil habitantes, como é o município de Chapadinha, né, a gente tem um descaso público, literalmente, né, porque a gente não tem um teatro, a gente não tem, como tem aí, não tem um cinema, a gente não tem uma Casa da Cultura, como a Maria Coelho, que é uma brilhante professora, teve essa ideia, mas o grupo não elencou pessoas para resolver, e a população também não participou ativamente, né? Falta um entendimento da população sobre o que a cultura pode melhorar na vida do dia a dia das pessoas, né? Eu percebo isso, né? O museu não tem, quer dizer, você não tem um museu como se tem em outros municípios, você perde a identidade da cidade. A gente está aqui no estado fazendo um trabalho sobre a balaiada, onde a gente fez pesquisa sobre a balaiada e tudo mais, né, promovido aqui pela gente, e a gente percebe que quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, quando a gente tem um foco na área da cultura, você não vê o menino indo para droga, indo pensando em bebida, pensando em coisas ruins, né? E aí a gente não tem uma biblioteca municipal decente para a cidade, uma biblioteca municipal que o pessoal possa ir lá, passar um dia todo lá, é questão cultural. Nós temos bibliotecas como a Vila do Eptilago, muito bem alternativa, como tem também a do Maninho, também uma alternativa também. São bibliotecas, são cada do seu jeito, mas que fazem alguma coisa para a sociedade, mas uma biblioteca do município não tem uma biblioteca decente no município. Em forma de arquivar os documentos, arquivar a história do município, onde as pessoas possam lá pesquisar e tudo mais, e sentir prazer de estar na biblioteca, né? E a gente também não tem um centro de apresentações culturais popular, e também não tem um centro de convenções. Uma cidade que tem 80 mil habitantes, que está indo para quase 100 mil futuramente, precisa ter essa visão, a visão macro e micro da região. Eu acho que a minha visão é uma visão bem abrangente sobre esse sentido, e eu queria que você falasse sobre isso. Bom, essa visão de crescimento da cidade, ela depende de quem tem o poder de conduzir a cidade. Então a visão de quem está no comando é que vai determinar como vai ser o futuro da cidade. Então esperamos que os nossos governantes atuais possam ter uma visão de fortalecimento das iniciativas culturais, principalmente aquelas que fortaleçam os laços familiares e também de convivência social saudável. Porque nós tivemos tempos em que as prefeituras incentivavam ou patrocinavam festas que tinham como resultado prostituição, droga, violência, e a gente não quer mais isso. Pelo menos quem tem um nível de consciência mais avançado não quer mais isso para Chapadinha. E eu acho interessante, e até coloco aqui, se a prefeita Berezinha, se ela quiser participar da entrevista conosco sobre o tema, né, personalidades locais sobre o tema da cultura, ela está aberta a vir participar com a gente aqui e dar também
o seu parecer sobre o que ela acha, o que ela quer colocar, a sua opinião, sobre o que ela acha pertinente ou não, dentro desse programa de cultura, que ela possa falar um pouco sobre o que ela acha que merece, a cidade merece da cultura, né? E a gente também indagá-la também, saber o que ela acha que merece para a cultura no município, entendeu? Então tá aberta aí, se a Belezinha quiser participar, ela pode vir participar conosco, tá legal? Então pronto, é isso aí. A gente, como a gente falou muito bem, realmente falta essa coisa da cultura ser bem firmada, né? Então vamos para outra pergunta. Agora, com as palavras finais, o que você gostaria de dizer ao público que assiste, né? Aí na web TV do Projeto Teatro, direto para o Projeto Teatro, o que você pode dizer para o público, né? Para da cultura, né? O público que no final de semana, que a gente não sei se pulou um aí, mas no final de semana a gente vê aqui em Chapadinha uma coisa que normalmente não é interessante. A gente vê, né, como a gente pulou, só uma pergunta antes dessa que a gente tinha pulado. É perceptível que em quase todo final de semana em Chapadinha, por não ter o que fazer, temos, em termos de lazer e entretenimento, e de áreas voltadas à cultura como economia local, né, vemos uma grande quantidade de pessoas bebendo e provocando acidentes de forma imprudente e sem nenhuma penalização, né, pela gestão pública e pelo poder público e pelos órgãos que constituem, né, constituintes, tá? Contudo, se tivéssemos uma infraestrutura voltada para a cultura, isso certamente não aconteceria, pois teríamos espaços culturais abertos ao público e tiraríamos a população, né, de uma vida de destruição e da falta do que fazer. O que você tem a dizer sobre isso? Porque o que a gente está vendo aqui em Chapadinha no final de semana, onde a maioria de quem tem condições vai para São Luís, vai para Teresina, vai para os interiores, não fica em Chapadinha, né? Então as pessoas que ficam em Chapadinha não tem o que fazer, não tem entretenimento, não tem lazer, não tem... Então essas pessoas vão para a bebida, literalmente cachaça, pinga, né? Que é uma vergonha, e aí que é acidentes de todo tipo, gera até morte, né? E proporcionalmente são acidentes muito mais elevados do que uma cidade bem maior, até como a metrópole. O que nós temos é que nós precisamos abrir um debate público, e parabéns por abrir esse debate sobre a questão da cultura, e também a gente precisa ter audiências públicas, tem que ter debates em relação... A produção falou que tem 3 minutos aí, mas 3 minutos em televisão é muita coisa, né? A gente tem que promover debates em escolas, em associações e sindicatos. Então, na verdade, o que você está fazendo é o ideal, é abrir esse debate, né? E a gente está disponível para... O vereador Eduardo Sá, a segunda entrevista que nós temos com ele, ele queria promover a audiência pública da cultura antes do recesso que vai ter agora em dezembro. Então, antes do recesso, em novembro, agora nesse mês, queria promover. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas se a gente tentar, talvez a gente consiga fazer a audiência da cultura. Caso contrário, vai para o outro ano. E aí, no outro ano, eu acho mais difícil, né? Porque tem eleição, aí fica mais difícil, né? Então, voltando à última pergunta, né? Como a gente foi uma pergunta e foi para a 7ª, agora voltou de novo, né? Quais são as palavras finais que você considera importante, né, para o público que assiste você, que está te vendo? Você como gestor, que é brilhante gestor, você faz o que pode dentro das suas possibilidades. Isso é verdade. A gente não pode... Você é sensível, você é refinado com essa questão da cultura, né? Isso não é só porque você é meu amigo, mas eu falo isso, que ele é merecedor dessas palavras, então eu falo para ele a coisa que... E além disso, eu considero meu irmão, mesmo não é de sangue, mas eu considero irmão. Então, o que você pode dizer para o público que está te vendo, assim, sobre essa questão da cultura? Quando você propôs essa entrevista, eu fiz uma reflexão sobre isso. E aí eu produzi uma mensagem que vale para este momento. Eu quero dizer nesse momento: caríssimos, nem sempre o que mais gostamos é o que realmente queremos ou o que realmente precisamos. Nossos desejos são comandados por nossas metas, nossos objetivos. Quando não sabemos o que queremos, somos teleguiados por outros, ou por emoções imediatas. Resgatar e promover nossa cultura significa redescobrir quem somos
e traçar novos caminhos para onde queremos ir e chegar. Conclamo a sociedade a refletir sobre isso e a iniciar uma revolução, até mesmo sutil no aspecto cultural. Isso parece idealismo, mas se abraçado por muitos, torna-se realidade. E obrigado. Então é isso aí, gostei muito, realmente. Também, se quiser, faltou no blog, sei lá, o seu texto, que é muito interessante. Então, finalizo aí com o programa Personalidades Culturais sobre o tema da cultura. E na outra semana ainda não sabemos quem vamos entrevistar, mas vamos conseguir um entrevistado à altura da personalidade local. Tchau, tchau vocês.